Ela é historiadora, mestranda em Museologia e Patrimônio, especialista em administração pública, com passagens por diversas áreas do setor cultural, entre eles pela Assessoria de Patrimônio Cultural de Quissamã, Superintendência do IFAM. Além disso, ela também já foi presidente do MIS, do Museu da Imagem e do Som. E hoje ela preside o Teatro Municipal, o teatro mais importante, mais imponente que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela é mineira, mas carioca de coração, já está aqui há muito tempo, e a minha conversa hoje, com muito prazer e alegria, com muita honra, é com a Clara Paulino. Clara, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no programa, muito bom te receber, saber um pouco da sua história, do seu empenho pela cultura brasileira, especialmente pela cultura carioca, né? Porque os aguerridos pela cultura são sempre muito bem-vindos, né? Muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço o convite, Rogéria, por participar do programa, por falar aqui um pouquinho do trabalho. E é isso, realmente adoro a cultura, né? Escolhi a área que eu amo trabalhar e estamos sempre na luta por ela. É verdade, a cultura é um desafio constante, né? Como eu disse, você é mineira, veio para o Rio muito pequena e você já atuou em vários ambientes culturais. Como é que esse universo da cultura chegou para você? Foi lá em Minas ou começou aqui no Rio de Janeiro? Eu vim muito pequenininha de Minas, eu cheguei no Rio com 5 anos de idade, então, na verdade, eu brinco que eu sou mineroca, né? Porque eu fui criada no Rio, acho que nem sotaque mineiro eu tenho mais. E a cultura, ela sempre fez parte da minha vida. Felizmente, eu nasci numa família muito ligada à cultura. Eu sou filha de um contador e de uma professora, mas também socióloga, e eles sempre me motivaram muito a frequentar espaços culturais, teatros, museus, e eu acabei adorando mexer com isso, fazer isso, trabalhar com a preservação da memória, e acabou despertando em mim, né? Então, a cultura chega na minha vida desde sempre. E aí foi uma trajetória normal quando eu optei por fazer história e trabalhar nessa área. E Minas também é um lugar muito que favorece muito a cultura, né? Privilegia muito a cultura. Você tem alguma memória cultural da sua infância por lá, alguma coisa assim? Então, na verdade, eu nasci numa estância turística, né? Eu sou de São Lourenço. São Lourenço tinha o parque, tinha as festas culturais, tinha muitas coisas ligadas principalmente às manifestações tradicionais. Uma coisa que, mesmo pequena, marca muito a minha memória com relação a São Lourenço são os tapetes de sal de Corpus Christi. É verdade. Porque a minha família tinha o hábito de acordar muito cedinho e ia ajudar na confecção dos tapetes, né? Então, isso eu me recordo muito bem, apesar de São Lourenço não ter tantos equipamentos. Tem cinema hoje em dia e tal, mas não é um polo cultural de Minas, né? Nem de patrimônio tombado. Mas acabou juntando toda essa vivência com a minha vinda para o Rio, e aí sim esse universo se ampliou, né? Como você está falando em equipamentos culturais, você já passou por diversos deles. Como você avalia os nossos equipamentos culturais do Rio de Janeiro e do interior do Rio? Qual é a tua análise sobre eles? Na verdade, Rogério, o Rio ele é um berço de equipamentos culturais, tendo em vista toda a história do estado do Rio e principalmente da capital, né? A gente foi capital durante muito tempo do país e a gente acaba tendo, no município do Rio de Janeiro, um polo muito grande de equipamentos culturais, museus, biblioteca. A gente, na verdade, acaba sediando tudo isso num primeiro momento. E quando a capital é transferida, isso permanece aqui, então cria um enriquecimento. E o interior do Rio, apesar de ser um estado de dimensão pequena, né? E com poucos municípios, quando você compara com Minas, por exemplo, né? O Rio tem uma característica muito interessante porque você tem vários polos econômicos ligados à história do estado, né? Então você tem o sal, você tem o açúcar, você tem o ouro, você tem o café, e isso acaba criando patrimônios próprios e manifestações próprias durante
por todo o interior do estado, né? E eu acho que o Rio é um lugar encantador e de riquezas, acaba sendo de riquezas, e aí eu falo Rio enquanto estado, de riquezas múltiplas, né? Porque tem manifestações culturais que você só acha no estado. Você mencionou, eu trabalhei em Quissamã. Em Quissamã, a gente tem, por exemplo, o Fado de Quissamã, que é o único município que possui essa manifestação cultural, né? Existem manifestações similares, como Mana Chica, também no norte fluminense, mas ela está abrigada ali. Você sabe que se isso não for preservado e se perder, você perde toda essa vivência, né? Você perde uma história, né? Um capítulo da história. Então, o Rio guarda esses segredos, né? E aí você faz esses paralelos. Então, você tem toda a riqueza histórica de Paraty, ligada ao Caminho do Ouro, mas você também tem toda a riqueza do Noroeste, com todo o povoamento italiano de Varriçai. Então, quem visita o estado do Rio pode visitar e ter inúmeras vivências, né? É verdade. Principalmente ligado à parte cultural. É verdade. E agora, em relação aos equipamentos que abrigam as ações culturais, teatros, cinemas, bibliotecas, espaços culturais mesmo, que multiculturais, qual é a tua visão sobre a preservação e a conservação desses equipamentos? Com relação ao patrimônio cultural e aí a preservação estrutural e física desses bens, a gente ainda tem muito que caminhar, né? Porque a gente sabe que precisa ser despertado nos municípios essa identificação com a preservação da memória de cada um. E aí essa identificação não é só você preservar o acervo, mas preservar os próprios prédios, porque muitas vezes esses prédios acabam sendo destruídos em prol de uma especulação imobiliária e do crescimento normal da cidade, do município, mas também você tem muita preservação por outro lado. Você tem diferentes instâncias de tombamento, né? Federal, estadual, o INEPAC é um órgão muito atuante no estado, e aí você acaba tendo a preservação principalmente de alguns conjuntos e polos históricos, né? O que faz com que essa memória que eu citei antes possa ser preservada. Então, eu acho que a gente ainda precisa de muito incentivo, acho que a gente ainda precisa de muito investimento. A Secretaria de Cultura tem trabalhado muito com isso, revendo editais, lançando editais, fomentando a construção de novos espaços culturais, cinema, teatro, pelo interior do estado, mas eu acho que a gente ainda também tem muito a fazer. Você está gostando do nosso papo? Então se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e fica ligado na gente, ativa o sininho, porque tem sempre um bom papo passando por aqui, como esse que você está assistindo agora com a Clara Paulino. Clara, a gente está falando em questão de municípios e de aparelhos públicos, na sua maioria, que é a nossa conversa aqui, equipamentos públicos que existem no interior. Você acha que a cultura ainda é muito centralizada? E o que nós poderíamos fazer para descentralizar um pouco mais essa cultura? Porque é muito comum a gente até ouvir dizer, né? Se não foi para a capital, não acontece. Se não vai para os lugares, para os grandes centros urbanos, as coisas não acontecem. Você partilha dessa ideia ou não? Na verdade, eu acho que a gente já avançou muito, né? A gente teve alguns marcos, como a própria criação da Lei 7035, que institui o Sistema Estadual de Cultura, e aí a gente começou a conseguir tirar um pouco dessa cultura da capital, né? Somente da capital. Eu acho que é um movimento normal em qualquer país e qualquer estado, quando você acaba priorizando a capital, que acaba, no caso do Rio, tendo mais equipamentos culturais. Então, na verdade, as produções, em geral, se concentram onde tem maior visibilidade. E a visibilidade, normalmente, está na capital justamente por esse acúmulo de equipamentos. Eu já venho participando desse processo de descentralização há algum tempo, e tenho total ciência que, hoje em dia, um dos focos, não só no Teatro Municipal, mas como
como prioridade dentro da Secretaria de Estado de Cultura é essa descentralização. Então, a gente já trabalha dentro dos editais da Secretaria com um percentual e até mesmo com exigências de que parte das programações propostas, seja na lei de incentivo fiscal, seja em editais de fomento direto, aconteçam fora do município do Rio de Janeiro. Agora você está num desafio incrível, que é presidir o Teatro Municipal, um dos teatros, acho que mais lindos que a gente tem, né? Mais imponentes, o teatro que nos representa, né? E nesse momento pandêmico um pouco complexo, né? Eu sei que você está muito envolvida com a reabertura do teatro, mas antes disso eu queria falar um pouco do que você já declarou, que quando você chegou, você fez uma vistoria total no teatro, percorrendo todo o teatro. O que você encontrou de logística e no operacional? Estava dentro do teu esperado ou você está tendo que mexer muito nessa área? Não estava muito, não. Na verdade, Rogéria, é um desafio, né? Como dizem, a própria Daniele Barros, a secretária de Cultura, ela sempre fala, o teatro é a joia da coroa, né? Ele é um equipamento que representa o estado do Rio, é um equipamento que representa o país, e não existe quem não conheça o Teatro Municipal. Ele está no coração do centro da cidade. Então, quando a Daniele me convidou para gerir o Teatro Municipal, foi um baita desafio. No primeiro momento foi um susto, inclusive. Eu falei, nossa, que responsabilidade, né? Nunca imaginei estar ali, confesso. Mas, quando cheguei no teatro, fiz todo esse levantamento. Já é uma característica minha, entender aonde eu estou e como eu vou trabalhar, né? Quais as demandas, quais as prioridades, e fazer um planejamento, né? Um plano de gestão. E haviam alguns processos, até agravados pela própria pandemia, que precisavam de uma visão urgente. E aí, quando eu falo processos, é relativo à organização do próprio teatro. Mas quando a gente está envolvido com a gestão, a gente acaba tendo que resolver esses problemas para depois a gente poder reabrir e retomar o teatro na sua plenitude para o público. Sobre a questão do acervo e a questão da memória, que são pilares muito importantes da nossa cultura, né? Eu também trabalho a minha área de pesquisa é dentro da área de memória, então eu valorizo muito isso também. Você já tem alguma diretriz nesse sentido, alguma ação que você queira propor para o teatro em relação a isso? A gente viu uma necessidade da gente trabalhar no acervo total, e aí organizando todo esse acervo, e a gente, a partir dessa organização, a gente pensa em novos projetos de memória. Então, vem projetos como o registro oral dos antigos funcionários do teatro, que é uma coisa extremamente necessária. A gente tem funcionários que estão há mais de 40 anos trabalhando com a gente, e essas memórias têm que ser preservadas, até a montagem de exposições itinerantes, de postagens, coisas simples na nossa rede social, contando curiosidades do teatro e mostrando ao público o levantamento do acervo do teatro, desde a sua construção com as suas peculiaridades, até fazendo um paralelo com os dias atuais, né? É isso. Se você está curtindo o nosso papo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, tem sempre um papo bem bacana aqui. Se inscreve lá e ativa o sininho. Clara, você está se preparando para a reabertura do teatro, que é maravilhoso, né? Muito bom saber que o Teatro Municipal volta, parece que o coração cultural volta a pulsar, né? Quando o Teatro Municipal se abrir. O que você está preparando aí? O que o público pode esperar do teatro pós-pandemia? A gente vem reabrindo gradualmente para entender também esse movimento do público. E aí algumas ações, enquanto equipamento cultural, enquanto casa de artes, né, que a gente também se refere ao teatro assim, a gente tem feito. A gente retomou em maio a programação online do teatro. E aí eu falo de programação online, não falando das postagens, que são diárias, mas eu falo da apresentação de concertos. A gente retomou, a equipe retomou o teatro, seguindo todos os protocolos sanitários,
e a gente tem gravado concertos que são disponibilizados ao público toda sexta-feira, em geral às 6 horas. Então, são concertos gravados com todo carinho e que democratizam esse acesso. Depois do lançamento desses concertos, onde a gente começou a receber as mensagens, eu estou com vontade de ir no teatro, eu quero ir presencialmente, a gente deu um segundo passo, que foi retomar as visitas guiadas, porque aí a gente estava realmente reabrindo o teatro para o público. E aí, em junho, a gente retoma as visitas guiadas e a aceitação está sendo muito boa dessas visitas. A gente tem fechado, a gente retomou também com todos os protocolos, então com limitação de público, diminuição de horário, todos com aferição de temperatura, a visita é pré-agendada, a pessoa só retira o ingresso na hora. Então, assim, tem uma série de pequenos protocolos, mas que o público tem demandado e tem comparecido. A partir desse movimento, onde a gente entende que as pessoas estão vindo ao teatro, a gente começa sem esquecer a programação online, né? Entendendo que as pessoas têm que ter acesso a essa cultura, a essa programação, a gente começa a se movimentar para retomar os espetáculos em si. E aí a gente tem duas linhas para retomar esses espetáculos. Uma, que é a reabertura da sala de espetáculos, a sala principal do teatro, né? Que tem 2.300 lugares, reabrindo ela com 40% da capacidade, mas com uma expectativa de reabrir agora, nesse segundo semestre. Então, a gente está pensando em toda a programação, em como atender todos os corpos artísticos, com segurança. A gente pretende retomar com concerto, porque a orquestra, além de estar completando 90 anos esse ano, e aí ela é também uma estrela dentro do teatro, né? A orquestra é o corpo que eu consigo dar maior segurança. E o balé também a gente consegue contornar diminuindo a quantidade de bailarinos. E o segundo movimento que eu citei é também retomar a programação da Sala Mário Tavares, que é um espaço existente no prédio anexo do teatro, que comporta 160 pessoas e que tem toda uma estrutura. Uma boa lembrança. No início de janeiro, a gente fez pequenas colônias de férias. E uma dessas colônias, a gente convidou os filhos dos moradores de rua do entorno para irem ao MIS e terem acesso ao equipamento. E aí tinha sempre umas crianças que ficavam passando ali na frente e elas foram. E aí foi uma visita ótima, elas perguntavam várias coisas e tal. 2 meses depois o museu fechou, né? O museu fechou. E aí, em julho, quando eu retomei ao trabalho, eu fiquei todo esse tempo trabalhando em home office, de repente, um dia eu estava atravessando a rua ali na Lapa, e aí um menininho veio, agarrou a minha perna e falou: tia, o museu reabriu? Aí eu falei: não, meu filho, a tia está voltando para o trabalho, mas o museu ainda não reabriu. E aí ele falou assim: ah, tia, eu estou sempre por aqui, quando ele reabrir de vez, você me fala, porque eu quero voltar, eu quero tocar meu violão. E era um violão de plástico pequeno, que a gente tinha no educativo e que ele sempre ia na hora do almoço tocar, né? E aí essas pequenas ações podem não ser nada, né? Mas elas aí são, você vê na verdade, elas estão mudando a vida de alguém. Com certeza, isso que eu ia dizer. Elas Essas são pequenas, também, né? grandes mudanças. É de pequenas mudanças que a gente chega grata, nas grandes né? mudanças, né? Pois Uma história maravilhosa. Agora é o nosso momento literário, onde eu vou indicar um livro, você vai indicar algum outro que você esteja lendo, ou que seja seu livro de cabeceira, e eu vou indicar hoje, assim, com particular admiração, orgulho, assim, um prazer imenso que eu tenho de indicar hoje o livro chamado Minhas Histórias dos Outros, do Zuenir Ventura. O Zuenir é uma paixão, é um querido, é um jornalista assim, que dispensa qualquer comentário, formou gerações de jornalistas, é um ser humano muito acima
da média, é uma pessoa rara. O Zuenir é uma pessoa rara, é um profissional raro, é um homem de uma extrema cultura, de uma extrema generosidade. Eu super recomendo, é uma história maravilhosa, que ele conta a história dele através de fatos, é uma lembrança, nossa, maravilhosa, eu recomendo. Isso não é um livro para jornalista, é um livro para qualquer cidadão, para qualquer brasileiro conhecer a história desse extraordinário homem chamado Zuenir Ventura. Qual é a sua indicação, Clara? Eu tenho lido um livro que eu ganhei com muito carinho de presente do Ricardo Cravolbin. É uma maravilhoso, meu amigo querido. Ó, um beijo, querido. Já esteve aqui. Ah, fantástico. E aí é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. E aí também. É uma produção do Instituto Cravolbin, que é um livro sobre o Vinícius de Moraes. Maravilhoso. É um livro lindo. Lindo. Lindo do conteúdo, lindo na capa e lindo por quem produziu, né? É verdade. E aí eu super indico, porque assim, é uma leitura que faz com que você viaje, né? Agora, caminhando mesmo para o final do programa, qual é o seu lado B? Eu acho que é um lado mais tranquilo. Todo mundo conhece a Clara assim, agitada. Eu sou 220, assim, eu estou sempre falando, estou sempre fazendo alguma coisa. E aí eu confesso que quando eu chego em casa, eu sou a Clara tranquila, né? Eu gosto de ficar sentada no meu canto. Quando eu tenho oportunidade de sair, eu vou para o meio da natureza, eu vou fazer uma trilha, eu vou caminhar, eu vou ficar sentada olhando o mar. Então, assim, talvez o meu lado B seja exatamente esse antagonismo, né, entre a Clara agitada do dia a dia, profissional, e a Clara que gosta de ficar quietinha no canto dela, vendo a natureza e escutando o barulho do mar. É isso, recarregando as energias. Exato. E, para finalizar, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Então, eu tenho várias pessoas a aplaudir, mas eu não posso deixar de dar os meus parabéns a Daniele Barros, na verdade, agradecer pelo convite a estar no Teatro Municipal e também agradecer e aplaudir a Daniele por todo o movimento que ela tem feito em prol da democratização da cultura. Me uno ao seu aplauso, que a Daniela é uma pessoa especial realmente, que chegou e está fazendo um movimento ótimo na cultura, que estava muito estagnada, ela está movimentando, redemocratizando, eu também, ela já esteve aqui com a gente, e realmente eu me uno ao seu aplauso, porque ela está fazendo a diferença, tá? Buscando novos caminhos para a cultura, né? E agora a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Rogério, a gente ultimamente tem várias indignações, né? Mas, assim, eu não gosto muito de criticar as pessoas, mas eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, toda essa questão do agravamento da pandemia, acho que não é para uma pessoa específica, mas às vezes a minha indignação vai para a pessoa que não sabe olhar o outro, que às vezes é até alguma ignorância. Então, assim, que quando você tem possibilidade, por exemplo, de se vacinar, a pessoa não quer se vacinar, a pessoa fala mal disso, a pessoa dificulta e critica a dor do outro. Então, a minha indignação vai para essas pessoas que parece que não estão entendendo o momento em que a gente está vivendo. Clara, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Foi uma alegria te receber, saber das boas novas do teatro, que é sempre um alento para a gente, né? Ainda mais nesse momento de pandemia tão estendido, né? Que nenhum de nós imaginou quando ela começou, que ficaríamos tanto tempo assim, né? E que a cultura sofreria de forma tão direta como sofreu, né? Como vem sofrendo, e agora com ares de que vamos começar, isso é muito bom. Eu te desejo toda sorte, todo sucesso, que você continue aí lutando e brilhando aí no nosso Teatro Municipal, fazendo acontecer, tá? Muito obrigada mesmo. Amém. Super sucesso aí para você na sua empreitada. Obrigada por participar, Rogério, aqui do nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço, estou sempre à disposição. Espero encontrar você lá no teatro e até breve. Muito obrigada pelas palavras gentis. Imagina, eu que agradeço mesmo. E a você que esteve conosco aqui até agora, muito obrigada pela sua participação. Continua aí com a gente,
ativando o sininho, recebendo os nossos vídeos, que tem sempre um bom papo passando por aqui. Eu agradeço também o apoio da Fundação Cesar Henrique, que nos ajuda a permanecer com o programa no ar. E eu vou deixar aquele pensamento que eu deixo sempre ao final do nosso programa. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Até o próximo programa.